Bom, gente, como agora, depois que eu mostrei a pasta pra vocês, o que eu vou fazer primeiro? Bom, primeiro eu vou mudar a cor da textura. Então, eu vou arrastar a textura pro Photoshop e eu vou criar uma nova camada. A partir dessa nova camada, eu vou selecionar a cor pink, ou a cor que você for usar aí. Eu vou selecionar a ferramenta de pincel. Eu vou selecionar o pincel que eu acho mais adequado para usar nessa imagem. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pintar toda a imagem. Quer dizer, onde eu quero que fique pink. Mais ou menos assim. E aí, nessa opção que tá escrito assim, normal, eu vou marcar a opção cor. Aí vocês viram como que tá. Você vê, ó, mesmo que eu pinte tudo aqui, ó, ele é que nem aplicar uma textura no Sony Vegas. Então, mesmo que eu pinte tudo aqui de pink, vai aparecer só onde eu quero mesmo. Quer dizer, onde tem o lighting, que é a imagem em forma de brilho, né, digamos assim. Então pronto, aí é só salvar essa imagem, você pode salvar no formato de foto, JPG. Então, eu não preciso salvar porque eu já criei, então eu fecho aqui, só para explicar como muda a cor da textura. Lembrando que textura com mais detalhes, você precisa prestar atenção nisso, mas é basicamente assim que eu faço. Como mudar a cor de vídeo é o mesmo esquema, mas depois quando a gente for pro Sony Vegas eu explico isso. Bom, o primeiro PSD eu coloquei o nome dela como eu tinha dito, então como que eu vou fazer isso? Primeiro eu crio um documento em criar, vamos lá, em arquivo, novo documento, nessas configurações aqui. O plano de fundo vai ser transparente. E eu vou na parte de texto, na ferramenta texto. Ela demora um pouquinho para carregar porque eu tenho muita fonte. Aí eu vou criar um texto. Muda o tamanho, então aí fica de acordo com a sua preferência. Eu só estou fazendo um exemplo aqui. Pronto, eu vou escolher a fonte da Katy Perry mesmo. Então, deixa eu procurar aqui a fonte dela. Aqui, achei. Então, ela tá dessa forma aqui, pronto, é exatamente isso que eu quero. Então, eu vou trabalhar com os estilos e com o formato de forma personalizada, com a ferramenta de forma personalizada. Então, eu criei o texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em imagem. Peraí, será que é imagem? Não, é objeto, disfarça. Camada. Eu vou na parte de texto e eu vou converter para forma. Pronto, eu converti esse texto para forma, então não tem como mudar mais com a ferramenta texto, porque agora ele é uma forma. Então eu vou trabalhar com a forma personalizada. Bom, o que eu faço agora? Eu vou aplicar um estilo nesse texto. Então eu vou aqui na minha barra e vou selecionar um estilo
Posso editar ou não esse estilo, depende se estiver de acordo com o que eu quero. O estilo que eu usei no começo do vídeo foi esse daqui. Site onde encontra estilos são vários de Photoshop. Então vamos lá. Eu criei então o texto, depois eu converti para camada, depois eu apliquei um estilo. Então o que eu faço? Só que não ficou daquela cor pink, né? Ele é um tom mais chiclete. Então o que eu venho aqui, clico nesse zoinho aqui, vai abrir essa caixa. Eu vou em sobreposição de cor e eu edito esse estilo. Mais puxado pro pink. Eu apliquei também um traçado com o padrão que eu fiz. E eu mudei esse padrão. Mais ou menos aqui. E pronto. Ficou dessa forma o texto. Só que não ficou nesse tamanho, ficou bem maior. Então eu gosto de trabalhar com textos que fiquem bem grande mesmo, porque conserva bastante a qualidade. Mas como é só um exemplo para fazer rapidinho para vocês, então eu não trabalhei com o formato original do que eu fiz, só para explicar mesmo. Então eu já fiz o texto aqui no Photoshop, eu vou salvar em formato PSD. Deixa eu procurar aqui a pasta. Vou botar 01. Salvei em PSD. Agora eu vou fechar porque não vou usar. Agora a gente vai para o segundo, que é o que está escrito no videobook. A mesma coisa, ó. Eu criei, é ótimo. Criei nesse mesmo tamanho, nesse mesmo formato. Peguei o texto, ferramenta texto, escrevi videobook. E ao invés de usar a fonte da Kate, eu usei a fonte da Alice no País das Maravilhas. Deixa eu achar aqui. Pronto, achei. Mesma coisa. Deixa eu criar uma nova camada aqui para pôr de baixo, que eu gosto, né? Às vezes eu aplico uma cor só para ver como ficou o fundo. Eu aplico um fundo só para ver como ficou o texto, para fazer um teste. Bom, aí eu vou em camada, texto, converter para forma. Como é forma, eu vou aplicar um estilo. Qual que eu usei? Eu usei um de glitter roxo. Cadê? Esse aqui, eu usei esse daqui. Bom, eu cliquei no traçado e eu apliquei um padrão que eu fiz. Vou selecionar aqui. Só pra vocês verem. E aí ficou, ó, peraí, deixa eu mudar. Ficou basicamente isso. E a mesma coisa, eu salvo em PSD. Tá vendo? Assim, procura sempre fazer um textão bem grandão, que é pra, ó, ficar com essa qualidade maravilhosa. Então, aí a mesma coisa com o menu iniciar, ó. Eu usei a mesma fonte da Alice e eu apliquei um estilo cor de ouro. Então ficou, e eu apliquei o padrão que eu fiz no traçado, então ficou bem lindo. Essa palavra bem lindo existe? Então é isso, gente. Esses são os PSD que eu criei. E agora a gente vai exportar tudo para o Sony Vegas. Então, vou começar criando uma track de vídeo, lembrando bem que se você for criar realmente para passar num DVD, você tem que prestar atenção no tamanho que vai ser da sua tela. Então, se você tem uma TV que é widescreen, você seleciona de acordo com o tamanho da sua televisão. Se você assiste no computador, com o tamanho do seu monitor.
pra não ficar fora de ângulo, entendeu? Exatamente isso. O meu monitor é desse tamanho mesmo, ou a minha televisão, eu gosto mesmo que ela é daquelas antigas, então mesmo que seja das antigas, não sai de quadro e nem nenhuma imagem fica cortada. Então você tem que ver como adaptar o menu e o DVD, o resto, de acordo com o formato da sua televisão, para não ficar a imagem cortada. Às vezes você edita, faz um menu tão lindo, mas aí você passa em DVD e aí corta as palavras no meio, sai fora de ângulo, então você tem que prestar atenção nisso. Então, eu vou criar a primeira track e eu vou colocar, nesse caso, ó, a dança pink. A dança pink que eu fiz, porque eu vou mostrar como que muda a cor com as estrelas aqui. Então, eu usei a dança pink. Exatamente assim. Vou criar mais uma track, depois o áudio por último. Criei mais uma track. Nessa track, eu vou colocar a primeira imagem. Vou criar mais uma track. Vou colocar a segunda imagem aqui. Vou criar mais uma track. Vou colocar, arrastar tudo pra cá já. Vou colocar a textura e vou colocar o sparkle. Então eu vou criar mais duas. Sparkle e depois os textos. Vou montar tudo primeiro e depois a gente anima os textos. Bom, seguinte. Agora, peraí, sobrou uma aqui. Agora eu vou trabalhar com as imagens no tom de preto e branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou na barra VideoFX, Black and White, 100% Black and White. Então em ambas. Elas vão ficar preto e branco. Eu trabalhei também com efeito de mask. Mask com um fading. Tem uma videoaula também sobre isso, que também vai estar junto com todas as informações na descrição do vídeo. Bom, eu vou clicar aqui na track número 4, que é a primeira imagem aqui, que vai ficar no lado esquerdo. Então eu vou trabalhar com mask. Eu vou ajeitar a imagem. Não vai ficar igual do menu de DVD, porque eu vou fazer assim rapidinho, só para vocês verem basicamente como que faz. Então eu ajeito aqui e eu vou na parte de mask. Como no tutorial eu já ensinei isso, não preciso explicar, né? Faço a mesma coisa com a outra imagem. Agora que eu já ajustei as duas imagens, eu vou dar um fading bem de leve, só para o vídeo começar assim. E o que vai acontecer? Eu quero animar essas duas imagens para que uma venha para um lado e outra venha para o outro, como apareceu no começo do vídeo. E aí o que eu faço? Eu clico nessa primeira imagem que eu quero animar, eu venho aqui na linha do tempo, eu tranco aqui e eu vou pra lá, até a imagem sumir. Aí eu continuo aqui, mais ou menos aqui eu quero. Então eu clico aqui também. Aqui. Aí ela apareceu. Mesma coisa com a do outro lado. Eu vim de pan crop. Essa linha do tempo aqui de cima, não a mask. Então, deixa eu ver. Empurro tudo para um lado. Vou adicionando keyframes. E mais ou menos aqui. Pronto. Vamos ver como ficou. Basicamente isso.
Agora vem a parte do sparkle em forma de estrelinhas. O que eu faço com ele, porque ele é amarelinho. Então, o que eu faço com ele? Eu vou aqui em Composite Mode e já marco a opção Screen. Vai ficar assim, não a opção Lighting, a opção Screen. Então, como ele é amarelo, o que a gente vai fazer? A gente vai na barra VideoFX, a gente vai em Gradient Map. Eu vou escolher qualquer um aqui para ser o base. E vou mudar as cores. Um preto aqui, um branco aqui, um preto aqui também. Não, um branco também. Mais ou menos assim. E vou ajustando. Vou mexer um pouco no level para ficar um pouquinho transparente. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou dar um fading também. Para a imagem vir. Ficou bonito, né? E ainda a estrela é central, então parece que ela é exatamente feita para esse vídeo. Então agora eu vou fazer uma animação com essa textura, como vocês viram no começo do vídeo. Eu vou mexer nela, vou ajustar ela de acordo com o que eu preferir. E eu vou precisar marcar a opção em Composite Mode na opção Screen também. Eu vou ajustar ela. Se eu achar que a cor não tá combinando, eu também adiciono um Gradient Map pra mudar o tom da cor, mais puxado por esse rosa do fundo do que esse rosa mais cheguei. Eu também posso mexer na saturação não, no level, pra ficar menos, aparecer menos ou mais, que tá no máximo. E agora eu vou mexer na animação dessa textura, porque ela não tá animada, ela tá ali quietinha. Então eu vou dar um fading também, pra ela não ficar ali colada enquanto tá preto ali. Tá vendo que ela não tá no mesmo tom do vídeo, então, como eu disse pra vocês, eu posso mudar. Então, deixa eu ver aqui, se eu adiciono um preto aqui no começo. Vou aplicar um rosa. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela já tá puxada mais pro tom do vídeo. Eu posso mudar, deixa eu escolher uma mais escura. Pronto, agora ela tá paradinha, ela não tá animada, então a gente vai nessa caixinha de plugins, na Track FX. A gente vai na pastinha onde tem todos os plugins. E eu vou procurar um efeito aqui. Deixa eu ver que eu não lembro o nome dele direito. Deixa eu ver onde tá. Esse daqui do pacote nem Blue FX, ó. O Earthquake. Quake, né? Earthquake. Earthquake. Eu adiciono aqui e eu clico em OK. Dessa opção aqui. Mas tá craqueado, então não vai aparecer a marca d'água. E ó, quando eu clico, ó, já tá animado, tá vendo? Essa parte a gente já resolveu. Agora a gente vai pra parte de texto. Como o texto tá pronto, não tem que criar track de texto, ele já tá com uma animaçãozinha, só criar uma animaçãozinha básica mesmo. Deixa eu salvar o projeto, não preciso salvar, você salva o seu projeto. Então aqui eu clico, eu crio 3 tracks de texto. E eu vou no projeto do menu DVD. Então eu arrasto pra cá os 3. Kate primeiro.
o VideoBook em segundo e o iniciar em terceiro. Kate aparece primeiro, o VideoBook depois e por último iniciar. Seguinte, gente, agora eu ajusto. Agora eu ajusto a imagem, eu abro o Event Pan Crop e ajusto a imagem. Tá vendo que a qualidade dela tá perfeita? Qualidade do texto. Vamos supor, eu ponho bem aqui no meio, assim. E eu vou pra parte de VideoBook. Eu alinho primeiro as imagens para depois fazer a animação. Bom, gente, no menu iniciar, na opção iniciar, vocês notaram aí no começo do vídeo que tem uma pequena animaçãozinha. O que eu faço? Eu vou selecionando aqui e apertando essa aqui para cortar a imagem da track. Então eu vou dando essa aqui, mais ou menos assim. E vou deletando um e não deletando o outro, deletando um e não deletando o outro. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí também no Katy Perry, no VideoBook, eu vou fazer uma pequena animaçãozinha. Então eu escolhi uma da barra Transitions mesmo, bem básica. Deixa eu ver qual que foi mesmo. Foi essa daqui, de papel, de page, né? Meio plastificado. Então a que tá pra cima eu coloquei na Kate, no primeiro. O que tá pra baixo, qual que tá indo pra baixo? Esse daqui eu coloquei no VideoBook. E do menu iniciar não tem animação, ele simplesmente dá um fade, aparece e começa a piscar. Então ficou basicamente assim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro tutorial da criação de menu bem básico. Então é isso, gente, até mais tutoriais e o próximo vai ser no programa de menu mesmo de DVD, como que eu vou mexer e criar a parte técnica de um menu básico. Então, até mais videoaulas.